tem 8 anos a menos e Molly, 9. É difícil para um garoto se relacionar com garotinhas. Quando elas estavam maiores, eu já tinha partido, me mudado para os Estados Unidos. Foi quando você se casou? É. Ele ficou quieto e ela já ia mudar de assunto, mas ele respirou e continuou. Eu tinha 20 anos. À época, pareceu uma boa ideia, mas isso é uma desculpa triste para estragar a vida de outra pessoa. Eu queria sair da Irlanda. O que é uma desculpa pior ainda. Do que você precisava se afastar. Ele olhou para ela, com as pupilas escuras, líquidas, as sobrancelhas franzidas. Meu pai. Ele não era um homem legal. Essa tatuagem aqui me lembra o quanto não quero ser, ele disse ele, sentando e esticando o antebraço esquerdo. O que diz? Chate é com acento grave e Jenny com acento grave são bits ADO com acento grave RNDU com acento grave int. É gaulês para nada entra num punho fechado. Connor sacudiu a cabeça, tentando afastar o motivo da tatuagem. As lembranças de seu pai voltando bêbado para casa. Era quase toda a noite. E quando o homem estava bêbado, ele era duro com sua mãe. Com ele. Ele já era duro sóbrio. Mas ele entesourava as suas meninas. Connor jamais as teria deixado, se não fosse assim. Ele não era tão egoísta, nem mesmo aos 20 anos. Não tanto. Ele deixou a mãe para que ela lidasse com o velho, não foi? E usar a Ginny, no processo, casando com uma mulher que não amava realmente, o que piorava as coisas. Não pense nisso. Agora, não, com essa mulher em sua cama, tão sexy com seus cabelos desalinhados, sua pele clara reluzindo sob a luz da manhã. Isso tem algo a ver com a cicatriz embaixo do seu olho? É briga de bar, quando eu tinha 18 anos, como qualquer outro bom rapaz irlandês. Ele tentou manter a amargura fora da voz, mas ela franziu levemente o rosto e ele viu que não tinha sido inteiramente bem-sucedido. Você não precisa dizer mais nada, a Misha disse a ele. Ele sorriu para ela. Nós tivemos algumas revelações, hoje, não? Ela retribuiu o sorriso. Um sorriso lindo, radiante. Tivemos. Então, talvez seja suficiente para um dia. Que tal um banho quente bem longo? Eu certamente preciso de um. Francamente, você também. Muita bondade só me dizer isso. Venha, moça safada. Ele agarrou-a, rolando-a para o lado, depois passou o braço ao redor de sua cintura e a ergueu da cama, carregando-a para o banheiro. Connor. Me põe no chão. Sem chance. Você que está exigindo o banho. Ela relutou, mas ele a segurou com força. E não admitiu para si mesmo, como ele gostava de ter os braços ao redor de seu corpo gostoso. De seu corpo nu. Sim, concentre-se nisso. Isso até que era fácil. Focar numa garota deslumbrante em seus braços. Ele chegou ao banheiro, esticou o braço para abrir a torneira, sem soltá-la. Ele sentiu o corpo dela relaxando, aceitando que lhe a segurasse. Cedendo a ele. Não importava se era sua força ou alguma outra coisa. Ele gostava do que estava acontecendo. Ele estava ficando de pênis duro. Não que isso fosse alguma surpresa. Ela fazia isso com ele, com essa facilidade. Ele ficava excitado só em pensar nela. As poucas vezes que estiveram separados, ele tinha ficado assim e se masturbou nesse mesmo chuveiro, gozando com força, se lembrando dela, do gosto dela. Quantas vezes na última semana? Menos de uma semana. Só fazia 6 dias que eles tinham se conhecido. Então, por que parecia tão natural puxá-la para dentro do chuveiro com ele? Começar a ensaboar seu corpo, deslizando as mãos por sua pele macia, como se ele tivesse feito isso todos os dias de sua vida. Não seja imbecil. Isso que ela fazia com ele. Ela o deixava como um tolo. De tesão. Com outra coisa. Ele não sabia como chamar. Pelo amor de Deus, ele tinha acabado de conhecer a garota.
E agora não ia ficar todo filosófico. Ela estava nua com ele, no chuveiro, a água escorria por seus corpos. Deixava seus seios maravilhosos, suculentos. Ele passou as mãos sobre eles, parando para beliscar os mamilos. Traço, ei. Traço, você está reclamando porque não gosta? Ele perguntou. Ela riu. Acho que a resposta é óbvia, disse ela, passando levemente os dedos nos mamilos enrijecidos, fazendo seu pênis saltar de tesão. Mas nós estamos sujos. Traço, sim, estamos, disse ele, sorrindo. Eu até que gosto disso em mim. E mais ainda em você. Traço primeiro, limpos, disse ela, forçando um bico para parecer séria. Traço a, hoje ela está mandona. Traço, prometo ficar submissa novamente, depois que eu estiver limpa, respondeu ela, pegando o frasco de shampoo e começando a ensaboar os cabelos, depois passando a espuma pelo corpo. Traço, eu vou ver se você está, ele disse a ela, tentando suar emburrado e fracassando. Ele desistiu e começou a se ensaboar também. Traço, tenho certeza que vai. Você sempre vê. Traço, estamos reclamando, é? Traço, eu. É seu passo. Traço, rá. Aqui não tem essa, minha garota. Aqui é hora de enxaguar. Ele usou o chuveirinho de mão para se lavar, depois lavou-a, caprichando em sua pele sedosa, entre as coxas. Traço, ah, que bom, ela murmurou. Traço, parece bom. Ele se aproximou, passou a mão livre em seu sexo raspado. Sentir é melhor ainda. Ela suspirou, batendo os cílios. Ele adorava quando ela fazia isso, quando ela se entregava a qualquer coisa que estivesse acontecendo. Prazer. Dor. Seu comando. Ela agora estava se submetendo a ele, mesmo agora, através da sensação de sua mão entre as pernas dela. Ele colocou o chuveirinho de volta no gancho. Traço, Misha, vire. Ela não disse nada, apenas piscou, por um instante, depois virou. Ele passou a mão por suas tatuagens, parando um momento, para admirar as linhas delicadas e o sombreado das orquídeas, os botões de lótus e crisântemos, as flores de cerejeira espalhadas, o trabalho todo feito em estilo clássico japonês. Lindo. Tão parte dela. Ela estremeceu, conforme ele passava levemente os dedos na curva de suas costas, depois deslizava a mão abaixo, por cima da bunda em formato de coração. Ele não lhe deu tempo para pensar em suas ações, ele apenas lhe deu uma bela palmada. Traço-a, Connor. Mas antes que ela pudesse reclamar, suas palavras sumiram. Seu corpo amoleceu. Ela apoiou as mãos nos ladrilhos brancos e cinzas da parede do chuveiro. Traço-a, boa garota, disse ele. Ele deu outra palmada, o som de sua mão estalando em sua pele molhada ecoou no chuveiro. Ele sempre adorou dar umas palmadas nas mulheres, no chuveiro. Sabia o quanto a sensação seria intensificada na pele molhada. Ele fez de novo, o corpo dele se moveu ligeiramente, apenas uma pequena ondulação que sinalizou a dor, assim como o prazer. Ele deu um tapa com mais força e ela resfolegou levemente. Traço, Deus, isso dói mesmo, disse ela. Traço é muito, minha garota? Traço não. Não, é muito bom, também. Ele sorriu, um sorriso malicioso, se estava sendo honesto consigo mesmo, e a espalmou outra vez, com força suficiente para arder sua mão. E fez de novo, e outra vez. Primeiro uma nádega arredondada, depois a outra. Ele ficava cada vez mais rijo, a cada palmada. Vendo a forma como ela reagia, amolecendo, os suspiros. Sua pele avermelhada. Deslumbrante. Ele continuou, aumentando a força, mais veloz, até que ela estava ofegante, se contorcendo. Ele sabia que, a essa altura, devia estar doendo terrivelmente. Mas ela estava suportando. Ele se inclinou à frente e passou a boca na nuca, enquanto espalmava sua bunda, saboreando sua pele, arrancando um longo gemido dela.
Quando ele parou para deslizar a mão na frente do corpo dela, entre suas coxas, ele estremeceu com o calor que emanava dela. A vagina escorregadia, conforme ele enfiou os dedos dentro dela. Ela imediatamente abriu mais as pernas. Silenciosamente. E conforme ele começou a mexer os dedos, enfiando e tirando, ela não disse uma palavra. Não fez nada além de se arquear na mão dele, mantendo um ritmo sensual. Ele queria se controlar. Queria fazê-la gozar, antes de ter prazer com ela. Mas sua linda bunda rosada estava tão perto que ele não conseguiu deixar de pressionar junto a ela, seu pênis deslizando entre as nádegas. Para ele, chegou a hora. Não haveria mais autocontrole. Com um gemido, ele virou para trás para fechar a torneira. Ele a pegou, chutou a porta do chuveiro para abri-la, e a colocou na bancada azulejada. Ele remexeu numa gaveta, encontrou uma camisinha e forrou sua ereção dolorida. Ele olhou nos olhos dela, e os viu grandes e desejosos. Abriu suas coxas e mergulhou dentro dela. Traço-a. Sim, Connor. As pernas dela o enlaçaram ao redor da cintura, os braços agarraram seu pescoço, e ele dobrou os joelhos para que pudesse entrar fundo. Ela era tão apertada. Apertada, molhada e linda. Ele mergulhou nela, olhando seu rosto. Sua boca vermelha viçosa. Seus olhos azuis brilhantes. A intensidade. Sexo puro. Incrível. Ele queria beijá-la. Queria vê-la, enquanto metia nela, ainda mais. Quando ela começou a gozar, ele sentiu no fundo de sua vagina, antes de ver isso em seu rosto. Os lábios dela se abriram, a respiração ofegante. Traço, Connor, eu estou gozando. Então, ele também estava gozando. O prazer o fez estremecer, fez suas pernas tremerem com tanta força que ele não tinha certeza se conseguiria se manter de pé. Mas ela se agarrou a ele, ajudando o galope, até que a sensação o golpeou como uma parede. Mesmo depois que o orgasmo passou, ele continuou metendo, ele parecia não conseguir parar. Até que seu pênis amoleceu e ele teve de tirá-lo e se livrar da camisinha. Então, ele percebeu que os dois estavam encharcados do chuveiro, a água escorrera por cima da bancada, no chão. Misha estava quieta, com seus olhos azuis inebriados. Ele sabia que ela estava razoavelmente mergulhada no subespaço. Ele pegou uma toalha e começou a secá-la, segurando-a firme, sobre a bancada de ladrilhos brancos, com uma das mãos. Ela estava sentada inteiramente imóvel, deixando que ele o fizesse. Depois de secar tudo onde alcançava, ele a levantou, colocou-a de pé no tapete do banheiro e secou suas nádegas. Ela soltou um suspiro. Traço está dolorida? Perguntou ele. Traço sim, mas eu adoro, respondeu ela, recostando-se nele, ligeiramente. Eu adoro esse dolorido. É minha medalha de honra. Sabe o que quero dizer? Traço sim, eu sei. Quando ele passou a toalha no meio de suas coxas, ela suspirou novamente, estremeceu. Se ele tivesse capacidade física, isso o teria deixado novamente rijo. Deus, ele não conseguia se saciar dela. Nem por um momento. Mas eles não podiam transar e brincar o tempo todo, podiam? Não que ele se importasse em tentar. Mas ele queria. Falar com ela também. Ele não queria questionar isso. Não era como se ele nunca tivesse levado uma mulher para jantar, mas isso geralmente era um prelúdio para o sexo. Para a brincadeira de masmorra. Isso era diferente. Traço Misha, jante comigo hoje. Traço eu não posso. Ela afastou os cabelos molhados do rosto. Tenho uma reunião essa tarde, com o meu amigo Grayson, e não tenho certeza até que horas vai. Traço o novo estúdio de tatuagem? Traço bem, a possibilidade. Não tem nada certo. Eu realmente gostaria de abrir um estúdio aqui, mas nós precisamos conversar mais, ter certeza de que estamos falando a mesma língua. Temos muito a discutir. Traço então, amanhã, à noite, disse ele, se secando.
Amanhã é quinta-feira. Ela ainda estava sonolenta, meio ausente. Tenho um jantar com Dylan e Cara, e outra amiga delas, a Lucy. Então, tudo bem. Porque ele se sentia tão arrasado. Desesperado para ver lá. Sexta. Pressionou ele. Ela sorriu. Sexta. Ele retribuiu o sorriso, puxou-a para beijá-la. Ele não conseguia evitar o que vinha acontecendo bastante, ultimamente, com ela. Não vá perder a cabeça por causa dessa mulher. Ele afastou os lábios dela com alguma dificuldade. Então, jantar na boate, na sexta, disse ele, com a autoridade na voz o fazendo se sentir melhor. Vista algo bem sexy e vermelho, para mim. Agora você vai me dizer o que vestir? Perguntou ela, olhando para ele, arqueando uma das sobrancelhas claras. Na verdade, vou. Sim, assim era melhor. Ela sorriu. Está bem. Está bem? Nada de discussão? Desta vez, não. Não vá pensando, nem por um momento, que você vai discutir alguma coisa. Na sexta à noite, disse ele, dando-lhe um beliscão de brincadeira. Ei. Agora você está discutindo. Ela deu um sorriso, virou e se debruçou um pouquinho, fazendo sua bunda linda um alvo perfeito, olhado para ele por cima do ombro, fazendo pose de pinupe. Talvez ele ficasse de pênis duro outra vez. Ele lhe deu um peteleco e ela aceitou, depois se endireitou. Preciso ir, Connor. Você vai ter que esperar até sexta, para isso. Nunca achei que você provocasse, meu bem. Ela riu e pegou outra toalha da prateleira, secando os cabelos, voltando ao quarto. Ele nunca se achou o tipo de homem que ficasse inquieto por causa de uma mulher. Qualquer mulher, independentemente do quanto fosse deslumbrante ou fogosa. Mas era exatamente assim que ele estava. Inquieto. Não precisava significar nada além disso. E ele encontraria um meio de ter certeza de que estava conduzindo o show, mais uma vez. Ele a levaria ao Play Azure Dome, na sexta-feira. Talvez fizesse um jogo de transa mental com ela, durante o jantar, deixando claro para ela que ele é quem está no comando, único lugar onde se sente confortável. Ela sabia como lidar com as coisas. Sempre soube, não soube. Ele ia ignorar a pequena voz, no fundo de sua cabeça, sussurrando desta vez, talvez, não. Misha passou pela porta do restaurante mexicano, onde ia se encontrar com Grayson Lee, um colega tatuador e um dos mentores com quem aprendera, 10 anos antes, em seu estúdio de Berkeley. O restaurante a fez lembrar de um dos locais estilosos de Berkeley, que cercavam o campus da universidade. Era pequeno, escuro, com mesas próximas, lotado, mesmo no almoço, numa tarde de quarta-feira. E tinha um cheiro divino. Ela o avistou e acenou, atravessando o salão. Quando chegou à mesa, ele levantou e lhe deu um abraço. Misha, que bom vê-la. Você está ótima. Como sempre. Ela ficou olhando o seu rosto bonito e conhecido, seus olhos castanhos. Ela gostava da cabeça raspada em alguns homens e ninguém ficava melhor que Grayson. Com 1,86 m, ele era todo musculoso, com um ar valentão que, de alguma forma, lhe caía bem. Se ele não fosse seu mentor, provavelmente teria acontecido alguma coisa entre eles, mas ambos sempre foram cuidadosos para não ultrapassarem esse limite. Em vez disso, se tornaram bons amigos e agora, talvez, sócios de um negócio. Você também está ótimo. Estou vendo que está com tinta nova, disse ela, dando uma olhada em seu antebraço, onde a manga da camisa estava enrolada. Finalmente terminou essa. Tem um cara que faz um trabalho japonês clássico bonito. Na verdade, eu queria falar com você sobre ele, talvez, apresentá-lo. Mas, primeiro, vamos sentar e tomar uma margarita. Eu já pedi uma para você. Parece perfeito. Ele puxou a cadeira para ela, algo que sempre gostou nele.
as mesmas maneiras de Connor. Na verdade, ao pensar nisso, viu que os dois tinham a mesma tendência de assumir qualquer situação, um misto de cavalheiro à moda antiga e aquele negócio masculino de comando. Embora com Connor, parecia haver mais ênfase no comando. Ela suspirou baixinho, tentando focar na reunião com Grayson, afastando de sua mente os pensamentos em Connor, o que se tornava cada vez mais difícil de fazer. Traço então, como vão indo os preparativos para o casamento? Grayson perguntou, conforme a garçonete chegava com os drinks. Traço até agora. Tudo bem, eu não sei que diabo eu estou fazendo, nem de lã, mas nós vamos conseguir. Amanhã à noite, eu vou me encontrar com algumas de suas amigas, elas serão uma grande ajuda. Como vão as coisas no trabalho? Ele sorriu. Estariam bem melhores, se eu estivesse trabalhando no meu próprio estúdio. No nosso estúdio. Acho que podemos tentar, Misha. Aqui não falta trabalho para bons artistas. E eu tenho 2 lugares para a gente dar uma olhada, hoje, se você tiver tempo. Misha deu um gole em sua margarita doce e gelada. Traço, você sabe que estou pensando seriamente nisso. Se eu tiver um sócio, você é certamente a minha primeira escolha. E eu preciso de alguém aqui, para segurar as pontas, enquanto eu estiver em São Francisco, então, essa é a única forma que posso pensar em expandir. Traço, com que frequência você acha que vai viajar de lá para cá? Traço, ainda não tenho certeza. Isso irá depender no movimento de cada estúdio, eu acho. E quanto houvesse para voltar para Seattle, fora o trabalho. Será que ela estava realmente pensando que Connor seria algo permanente em sua vida? Mesmo que ela trabalhasse metade do tempo em Seattle, ambos seguiriam seus caminhos, cedo ou tarde. Provavelmente, cedo. Traço, Misha. No que você está pensando? Está com dúvida quanto a abrir um negócio comigo? Porque se estiver, eu tenho uma longa lista para que isso dê certo. Traço o quê? Não. Desculpe. Ela riu, mas a frase saiu meio vaga. Eu só estou distraída. Traço por quê? Perguntou Grayson. Ela abanou a mão. Um homem. Eu sei. Praxe. Traço para você, não. Traço um. Para mim, não. Gray, posso lhe perguntar uma coisa? Traço, claro, qualquer coisa. Traço, você nunca foi um cara de relacionamento, não é? Traço, na verdade, não. Traço, e eu nunca tive um relacionamento de verdade, na minha vida. Você acha que isso pode mudar, algum dia? Que pessoas como nós podem mudar, algum dia? Traço, eu não sei. Talvez. Se houver algo que lhe dê um bom motivo para querer mudar. Pessoalmente, estou bem feliz com a minha vida, do jeito que ela é. Para mim, também parece que você sempre foi. Quer me contar por que está perguntando? Ela suspirou e soltou o ar longamente. Não. Acho que não. Ela ergueu o copo, deu um gole em seu drink. Traço, podemos falar de negócios, em vez do meu papo de garotinha, pra cima de você? Ele sorriu. Claro. Traço, tudo bem. Conte-me sobre esse tatuador que terminou o seu braço. Porque dá pra ver que você já está pensando em querê-lo trabalhando conosco, se esse negócio acontecer. Eram quase 10 da noite, quando Misha voltou ao apartamento de Dylan. Grayson a levara para olhar 2 possíveis locais e ela tinha gostado, qualquer um dos 2 funcionaria maravilhosamente. Tinha um espaço de sobra, bom movimento na rua, as 2 regiões iam atrair uma boa clientela. E ele tinha vindo armado com informação e estatísticas que lhe mostravam que abrir um estúdio em Seattle seria um investimento seguro. Havia muito no que pensar. Ela desejou poder ligar para Dylan e conversar com ela, mas sabia que ela e a Lê iam encontrar amigos para o jantar, e provavelmente ainda estariam fora, ou passando um tempo, sozinhos, na casa dele. Ela tirou os sapatos e os levou para o quarto, abriu o zíper do vestido e pendurou. O apartamento estava frio, com ela fora, o dia todo. Ela se enrolou num robe,
Calçou seus chinelos felpudos prediletos e ligou o aquecedor, ao voltar para a sala. Tirou o telefone da bolsa e sentou no sofá, para olhar as mensagens. E ficou surpresa ao ver uma de Connor. Ele não dizia muita coisa, mas pedia que ela ligasse ao chegar, mesmo que fosse tarde. Ela dobrou as pernas e sentou nos pés, recostando nas almofadas. Não era dele ligar para bater papo, ele devia ter algo específico para conversar com ela. Talvez ele precisasse mudar o programa de sexta, será? Pensar nisso lhe deu um pequeno aperto na barriga. Não seja tola. Ela mordeu o lábio e ligou para ele. Respirou fundo, quando ele atendeu. Oi, Misha. Oi. Eu ouvi seu recado. Ela queria perguntar se estava tudo bem, mas não queria aparecer carente. Garotinha. O que era engraçado, já que ela era totalmente feminina, em todos os outros sentidos, roupas, maquiagem, perfume, sapatos, menos quando se tratava de homens. Como foi seu dia? Perguntou ele. Bom, obrigada. A reunião com Grayson foi bem. Acho que vamos seguir em frente e abrir um novo estúdio. Ainda precisamos checar a logística, mas o plano de negócios que ele elaborou está perfeito. E os lugares que fomos ver também. Nós vamos nos encontrar de novo, na semana que vem. E esse cara, o Grayson, você já o conhece há tempo? Uma eternidade. Eu fui aprendiz dele, durante 4 anos. Será que havia uma ponta de ciúmes, na voz dele? Não podia ser. Casado? Tem namorada? Não podia ser. Não, nenhum dos dois. A. Bem. Ela estava sorrindo, consigo mesma, contente por ele não poder ver o quanto ela estava satisfeita. Talvez ela fosse mais garota do que achava. De qualquer forma, eu acho que talvez a gente faça isso acontecer. Ainda tem uma tonelada de detalhes para organizar. Tipo? Perguntou ele. Bem, nós temos que escolher o local. Os 2 lugares dariam certo, só temos que sentar e pesar os prós e os contras. Quais são as suas opções? Tem certeza que quer falar dessas coisas comigo? Perguntou ela. Ela estava surpresa pelo tom conversador dele. Até por estar ao telefone. Claro. Por que não? Às vezes, ajuda a cogitar as coisas com alguém de fora. Ajuda. Eu estava torcendo para falar com Dylan. Em vez disso, pode falar comigo, se quiser. Embora eu não seja bonito como ela. Misha riu. Eu posso discordar. Agora você me ofende. Não se chama um homem irlandês de bonito, minha garota. Essas palavras. Minha garota. Porque soavam como manteiga derretida. Tão suave e doce. E ela adorava esses gracejos com ele. Sem senso de humor, ele seria sinistro demais. Faltaria equilíbrio. Não que ela não apreciasse seu lado misterioso. Então, conte-me sobre os locais que você viu. Ela contou, descrevendo os bairros, com os quais ele era bem mais familiarizado do que ela. Parece que o estúdio em Belton seria melhor, ele disse. Aqui já tem muitos estúdios de tatuagem, mas é onde os clientes irão, para serem tatuados. Esse conceito funcionou para mim, em São Francisco. Faz sentido. Por aqui, tatuadores são sempre bem-vindos. Eu mesmo tenho procurado alguém para mim. Tem muitos artistas. Mas não é tão fácil encontrar quem realmente tenha qualidade. Eu poderia tatuar você, disse ela, quase mordendo a língua, quando as palavras saíram de sua boca. Poderia, agora? Você está com seu equipamento? Eu tinha planejado fazer algum trabalho em Dylan e Alec, enquanto estou aqui. Um tipo de presente de casamento adiantado. Se Alec deixar que você o tatue, então, você deve ser boa. Eu sou boa. Muito boa, ela provocou, falando baixinho, flertando. Ele logo pegou a deixa, abaixando também o tom de voz.
Sim, você é muito boa em várias coisas. Então, temos tempo agora? Traço nesse momento? Para tatuar você? Traço eu posso estar aí em alguns minutos. A menos que você esteja cansada do seu dia. Traço não, nem um pouco. Na verdade, eu estou meio agitada. Traço não quer descarregar um pouco dessa energia comigo? Um arrepio a percorreu, ao pensar em tatuá-lo. O barulho da agulha, a tinta entrando na pele. Traço sim, decididamente. Mas me dê 20 minutos. Traço então, já te vejo. Eles desligaram e ela foi tomar um banho correndo, com o corpo aquecendo. Ela não tinha certeza do motivo para estar tão apaixonada pela ideia de trabalhar em Connor. Talvez fosse a ideia de deixar sua marca nele, sacudindo um pouco as coisas entre eles. Igualando. Não que ela não os visse como iguais, apesar do fato de que ele certamente estava por cima, quando eles estavam em seus papéis de dominador e submissa. Deus, ela mal conseguia pensar nessa palavra, em relação a si mesma. Mas ela sabia que era verdade. Quando se tratava de Connor, ela era totalmente submissa. Tão submissa quanto conseguisse ser. Ainda assim, não era uma garota escrava. Mas isso era muito mais do que ela podia imaginar. Como ele tinha conseguido fazê-la se abrir tanto. Ela realmente devia confiar nele, para deixar que ele a levasse tão longe. A ideia atingiu como um golpe. Ela sempre havia pensado em suas incursões na escravidão sexual e no sadomasoquismo como exemplo de sua abertura às experiências radicais. Uma viciada em sensações, ela conhecia a gente na arena da escravidão sexual e do sadomasoquismo que falava assim. Mas ela era submissa com Connor, mesmo antes de mergulhar no subespaço. Algo que nunca conseguiu, com nenhum outro homem com que fizera esse tipo de jogo. Porque ela nunca tinha conhecido ninguém em quem confiasse o bastante. Ela nunca lhes dera a chance de mostrar que ela podia. Mas, com Connor, as coisas aconteciam naturalmente. Ela ficou olhando o seu reflexo no espelho grande, através do vapor do banheiro. Não parecia diferente. Um pouquinho mais corada, naquele momento. Um pouquinho de dilatação nas pupilas. Choque? Ou apenas uma onda de expectativa? Talvez, um pouquinho de cada. A confiança começava a acontecer em nível mais profundo, querendo ela, ou não. Hoje, ela veria se a confiança era recíproca. Hoje, ela estaria no controle. E mal podia esperar. Capítulo 8. Misha estava passando um pouquinho de seu batom vermelho, que era a sua marca registrada, quando o interfone tocou e ela foi liberar a entrada de Connor no prédio. Seu coração estava disparado, enquanto ela esperava que ele subisse. Sua temperatura subiu, quando ela abriu a porta. Ela sempre se esquecia do quanto ele era grande. A forma como seu suéter escuro esticava sobre seus ombros imensos. Deixe de ser tola e diga oi. Traço oi. Traço oi. Ele passou pela porta, pegou-a nos braços e beijou, tirando o seu batom, deixando-a ofegante. Traço é melhor parar com isso? Se eu vou fazer uma tatuagem hoje, disse ela, limpando os lábios, com as costas da mão. Ele estava sorrindo, mas seus olhos estavam tomados de desejo. Ela sabia exatamente como ele se sentia. Ela sorriu, deu um passo atrás, para se equilibrar. Traço, eu estou arrumando as coisas na cozinha, disse ela. Traço, posso lhe oferecer algo para beber? Traço, não, estou bem, obrigado. E você também. Eu gosto desse seu visual. Eu nunca tinha te visto de roupa esportiva. Fora quando está nua. Ela deu uma olhada abaixo, para sua calça cinza de ioga e sua camiseta preta dos Ramones, de mangas compridas. Traço, eu provavelmente vou trabalhar melhor assim. Traço, melhor do que de vestido? Ou melhor que nua? Ela riu e virou, para levá-lo até a cozinha de Dylan, onde tudo era elegante e moderno. Meias paredes de azulejos branco, bancadas de tampo de granito cinza, armários de bordo polido e eletrodomésticos de aço escovado. Ambos
Eu arrumei o balcão do bar. Mas nós precisamos falar do que você quer. Eu trouxe umas imagens comigo, disse ele, entregando uma pasta com papéis, os quais não tinha notado que ele estava carregando. Eu mesmo quem fiz, então, você pode melhorar os traços que precisar, para a tatuagem. Não sei se vai dar para transferir meu trabalho, direto. Ela olhou os croquis feitos a lápis de um dragão céltico, desenhado em vários ângulos. Ela imediatamente adorou o desenho. Vai dar para transferir bem. Só me dê alguns minutos para desenhar uma coisa. Claro. Onde vamos colocar isso? Quero cobrir toda a parte superior das costas, talvez da cintura para cima. Acho que não dá para fazer um desenho tão grande numa única sessão. Tudo bem. Você vai ficar na cidade mais algumas semanas, certo? Sim, mas você precisa de tempo para cicatrizar, entre as sessões. Talvez, se eu fizer por partes, em vez de fazer todo o contorno, depois colorir. Tudo bem, nós vamos encontrar um jeito de dar certo. Fique à vontade, um tempinho. Ele concordou, circulando pelo apartamento, enquanto ela começava a desenhar no papel de transferência, seguindo seu croquis. Ele não pediria que ela fizesse uma tatuagem tão grande, se não tivesse a intenção de continuar a vê-la, não é? Pare de questionar tudo, de ser uma garotinha. Dylan tem uma bela coleção de fotografias, disse ele, da sala. Ela tem. Ela tem um bom gosto incrível. Eu sempre a vi como uma artista frustrada. Ela tem um olho tão bom. Falando em artistas, eu realmente adoraria dar uma olhada melhor no seu trabalho, qualquer hora. Bem, eu não sou o artista que você é. Está brincando. Eu já vi suas coisas. Está pelo apartamento todo. É só trabalho comissionado. Ele voltou para a cozinha e ela sentiu o calor de sua presença, enquanto ele permanecia de pé, acima de seu ombro. Ela fez um esforço para não inalar seu aroma. Isso é lindo. Muito melhor do que os meus croquis de amostra. Seu trabalho não é só comissionado, Connor. E os desenhos eróticos? Acabei de começar a fazê-los. Não tenho certeza no que vai dar, ou se aquilo será levado a sério. Por que não? Ela ergueu os olhos para ele. Pelo que vi, são lindos. Você acha? Sim. Decididamente. Linhas soltas, adoráveis. Você tem um olho bom para a forma humana. Bom o suficiente para que você pose para mim? Sim. Ela disse sem pensar no que isso significava. Que ele teria uma imagem sua, depois que ela voltasse para São Francisco, para sua vida. Que ele queria ter. Não faça estardalhaço. Talvez, neste fim de semana? Perguntou ele. Talvez. Eu preciso estar disponível para Dylan. Ainda não tenho certeza de qual será o plano do fim de semana. Claro. Aqui, eu acho que terminei. Diga-me o que acha. Posso mudar alguma coisa, se você quiser. Está perfeito. Estava perfeito, mesmo, exatamente o que ele tinha em mente. Connor olhou rapidamente o desenho que ela havia feito, maravilhado com sua habilidade. O dragão era a reminiscência do trabalho tribal céltico, mas com linhas inteiramente graciosas e únicas. As escamas tinham um trabalho complicado de nós. As asas eram um par de galhos espinhosos, a cabeça, magnífica, feroz, o corpo poderoso e contorcido. Eu estava pensando em fazê-lo em preto, com toques de vermelho, como sua faixa de guerreiro, sugeriu ela. Ele estava recostando sobre o ombro dela, para olhar o desenho, e ele não pôde deixar de respirar fundo, inalando seu cheiro quente. Eu estava pensando exatamente nisso, concordou ele. Ótimo. Vamos começar. Ela gesticulou para que ele sentasse numa banqueta, na bancada alta de granito, o que ela também fez, depois de tirar o suéter pela cabeça. Ele viu que ela tinha preparado a estação de trabalho,
com um pedaço de plástico filme esticado em cima do granito, copinhos plásticos cheios de tinta preta e algo que achou ser pomada, pois já tinha sido tatuado antes. Sua máquina estava ao lado dos copinhos de tinta e sua extensão logo ao lado deles. Ela ligou o iPod que estava na estação, em cima do balcão, e uma velha música punk saiu pelo alto-falante. Traço tudo bem, a música? Perguntou ela. Traço tudo, eu adoro música punk. Principalmente essas antigas. Traço essas são algumas das minhas favoritas, embora eu goste de um pouquinho de tudo. Traço eu também. Gosto até das antigas baladas irlandesas. E minha mãe me fazia ouvir ópera, quando eu era pequeno. Traço ópera? É mesmo? Traço você parece surpresa. Traço eu estou ela disse. Eu vou à ópera, pelo menos algumas vezes por ano. Traço a, isso não me surpreende. Ela puxou uma banqueta e colocou-a atrás dele. Certo, está pronto? Ela perguntou. Traço pronto. Ela limpou-lhe a pele com um antibactericida, raspou os pelinhos com um barbeador descartável. Depois limpou novamente a pele, antes de pressionar o papel de transferência em suas costas, puxando lentamente, enquanto ele sentia tudo isso com aquele estado de alerta agradável, por ser ela a fazer essas coisas. Traço quer dar uma olhada no espelho do banheiro, para checar o posicionamento do desenho? Traço não. Confio em você. Ele confiava. Tanto para tatuá-lo, como em geral. Estranho. Ele não conseguia se lembrar da última vez em que conhecera uma mulher suficientemente para confiar nela, fora um pequeno punhado de amigas. Não uma mulher com quem ele estivesse dormindo. Ele percebeu que fragmentava seus relacionamentos com as mulheres. Amigas de um lado, amantes de outro. Mas a divisão estava ficando embaçada com Misha. Traço eu sei que você já fez isso disse ela mas, às vezes, as costas doem mais que outras áreas. Os ossos são muito próximos à pele. Traço estou ouvindo uma picada de alegria, em sua voz? Ele provocou. Ela riu. Talvez esteja. Lá vamos nós. A agulha ganhou vida, ruidosamente, e ele sentiu a primeira fisgada em sua pele. Traço está tudo bem? Perguntou ela. Traço tudo. Então, eles mergulharam num ritmo, sem que nenhum dos dois falasse muito. Apenas ouvindo a música, o som suave da agulha. Ele se sentia introspectivo, com a sensação da agulha em sua pele, a mão dela enluvada, enquanto limpava o excesso de tinta. O aroma de seu perfume estava por toda parte e ele inalava, tragando-o, tornando o cheiro parte da experiência. A sensação passou de uma pontada suave para uma queimação constante, mas ele não se importava. Traço como vai indo? Ela perguntou novamente, depois de um tempo, checando com ele, de forma bem semelhante à dele, quando estava jogando com ela. Traço estou sentindo. Traço é suportável. Mas eu não me importaria, se fosse pior. Para mim, a dor faz parte de ser tatuado, faz parte da experiência. Eu gosto de me desafiar um pouquinho, se é que isso faz sentido. É meio que uma prova de fogo. Como se eu tivesse conquistado a minha tinta. Traço eu me sinto da mesma forma. Quanto a ser tatuada. E sobre o jogo da dor. Só percebi isso recentemente. Mas tem aquela parte minha que vê o que pode aturar. E eu não estou dizendo que sou uma daquelas pessoas que vai deixar de dizer algo seguro, quando é preciso. Mas há um certo orgulho nisso, em aturar a dor. Traço exatamente. A prova de fogo. Ele sorriu consigo mesmo. Aparentemente, eles pensavam da mesma forma, sobre uma série de coisas. Ele não sabia por que isso deveria importar, só que ele achava que ela era uma excelente companhia, além de ser uma excelente parceira sexual. Ótima companhia, sexo incrível. As coisas poderiam ser piores. Se ao menos ele não precisar terminar. Não. O que ele estava pensando? Claro que acabaria. Eles dois sabiam disso.
Eram ambos o tipo de pessoa que entrava na coisa inteiramente conscientes disso. Que não queriam nada além. Isso não era uma das coisas sobre as quais eles pensavam de maneira igual. Ele não a transformaria em outra Ginny. Não teria um relacionamento com uma mulher que merecesse mais do que ele podia dar, ainda por cima tendo de sobra o que qualquer mulher poderia suportar. Não, não haveria outra Ginny. Ele não cometeria outro engano fazendo com que outra pessoa acabasse pagando por isso. Sua mãe, Ginny. Isso já fora o bastante. Connor, tente não ficar tenso, se puder. Dificulta para que eu entre na pele. Desculpe. Ele forçou para soltar os ombros. Forçou sua mente para afastar a dor e a culpa que revolviam em sua cabeça. E logo a agulha estava atingindo diretamente a sua espinha, provocando uma dor perfurante. Sim, aí está, disse ele, contraindo ligeiramente o maxilar. Está doendo? Perguntou ela, parando o trabalho. Sim, mas pode continuar. Eu aguento. Não quero que você desmaie, ou algo assim. Até parece. E mais tarde, você vai me pagar por essa afirmação, meu bem. Tomara, disse ela, com um tom provocador na voz. E ele sentiu o pênis endurecendo, diante desse tom. Misha, disse ele, mantendo a voz baixa. O quê? Ela tinha voltado a tatuá-lo e a agulha ardia em sua pele. Eu vou te dar umas belas palmadas mais tarde. Depois vamos transar até você gritar. A agulha parou. Se você continuar falando isso, eu nunca vou conseguir terminar a tatuagem. Ainda estarei tentando, daqui a um mês. Isso não parecia uma má ideia para ele, por motivos sobre os quais ele não pensaria. Vou me comportar. Eu prometo, disse ele. Depois segredou, só até você terminar. Depois, não está mais valendo. Estou contando com isso. Agora, quietinho e me deixe trabalhar. Ele riu, não pôde evitar. Estava encantado por ela. Então, me diga o que o dragão representa para você, perguntou ela, depois de alguns minutos. Eu sei que é um símbolo céltico clássico, mas muita gente agrega seus significados próprios. Os símbolos são diferentes para cada pessoa. É um símbolo de poder, que é seu significado mais óbvio, pois sou um dominador. E eles também são guardiões. Do que você precisa se proteger, Connor? Perguntou ela. Era uma pergunta simples, feita de forma inocente. Mas suas vísceras reviraram. Talvez de mim mesmo. Ele parou, tentando calcular quanto queria dizer. Misha continuou quieta, prosseguindo seu trabalho na tatuagem, dando-lhe tempo para pensar. Se você voltar às origens gregas da palavra dragão, ela também pode significar eu vejo claramente, algo que estou tentando fazer. Algo que preciso fazer. Passei os primeiros anos de minha vida numa visão nebulosa. Fiz besteiras monumentais porque não conseguia enxergar além da minha raiva. Mas você chegou a um ponto em que resolveu mudar tudo isso. Cheguei a um ponto em que tive que fazê-lo, ou minha vida não mudaria. Precisava mudar. Misha estava tentando assimilar o que ele estava dizendo, deixando pairar em sua cabeça, enquanto ela trabalhava. Ele era um homem complexo. Parecia ter passado por muita coisa. Mais do que estava contando. Fico contente que isso tenha um significado simbólico para você, ela disse. Não gosto de fazer tatuagens sem significado, em gente que apenas acha o visual legal. Acho que os símbolos são importantes. Ela parou, pensando sobre os símbolos, em termos de fazer essa tatuagem para ele. Para mim, parece simbólico que você esteja suportando a dor, realmente a sentindo, dá para ver. No entanto, estar voluntariamente sentado aí, sentindo a dor, não o torna menos dominador. Há força na tolerância à dor, sendo dominador, ou submisso, ou nenhum dos dois. Mas entendo aonde você quer chegar. Você também está sentindo alguma noção de inversão de papéis,
Por está causando a dor? Talvez. Ela ficou quieta, por vários instantes. Só que ainda estou fazendo isso, segundo o seu comando. Exatamente como se você estivesse me direcionando, em qualquer tarefa. Foi sua vez de ficar quieto, pensativo. Não havia qualquer som na sala, exceto o barulho da agulha em sua pele. Quer que eu lhe dê tarefas? Ele perguntou, finalmente. Como limpar o chão com uma escova de dentes, ou relatar o que comi. Como uma garota escrava. Não, isso não faz meu tipo. Apesar do lugar para onde você me leva, quando estamos em nossos papéis. Não. Eu jamais chegarei a esse nível. Ela recostou, olhando seu trabalho, limpando o excesso de tinta, com uma toalha de papel. A tatuagem ia ficar linda, provavelmente, uma das melhores que ela já fizera. Nas costas mais musculosas e espetaculares que ela já vira na vida. Mesmo agora, por mais focada que ela estivesse, fazendo arte na pele dele, ela não conseguia evitar admirar sua beleza. Ela fazia seu sexo doer, sua boca praticamente aguar. Mas se você quiser me dizer como chupar seu pênis, exatamente do jeito que gosta, então, estamos combinados. Ele sentou mais ereto, esticou os braços, revolvendo os músculos. Você terminou, por um tempo? Podemos fazer um intervalo, respondeu ela. Ele se virou de frente para ela, com os olhos cintilando de tesão e bom humor. Ele disse, você parece mesmo gostar de quando eu a direciono, Misha. Quando assumo o comando. O corpo dela estava aquecendo e ficando fluídico. Mas ela queria terminar a conversa. Só quando estamos naqueles papéis. A submissão total jamais funcionará comigo. Só que funciona. Ele estendeu o braço, colocando a mão atrás do pescoço dela, apertando um pouquinho, e disse, baixinho, eu a vi descer, Misha, até o subespaço. Ela engoliu em seco, somente em reação à dor, à sensação. Não é a mesma coisa, independentemente do que a leva até lá. É algo além das endorfinas, a resposta química ao estímulo. Você começa a descer, quando pego em seu pescoço, como estou fazendo agora. Vejo que você está relutando, porém, se eu não parar logo, você vai descer, de qualquer jeito. Será que ele estava certo? Ela não queria que estivesse, mas ela já estava sentindo aquela onda em seu corpo, em sua cabeça. Ela deu um longo suspiro. Connor. Ele recuou a mão. Podemos discutir sobre isso depois, se você quiser. Ela queria se irritar com ele, mas ele estava sorrindo para ela. Satisfeito consigo mesmo, ela podia ver. Encantador como o diabo. E metade nu, o que era suficiente para fazer qualquer mulher desfalecer. O que ela não faria, apesar da largura imensa de seus ombros, da rigidez de seu peito, dos mamilos escuros provocadores, do abdômen todo definido. Ela mordeu o lábio. Componha-se. Era ridículo que ela não conseguisse se decidir entre ficar ligeiramente zangada ou estupidamente excitada. De qualquer forma, eles tinham trabalho a fazer. Eu vou terminar esta tatuagem, ou você vai continuar me provocando? Perguntou ela, tentando recuperar algum controle da situação. De si mesma. Provavelmente os dois. Ela riu. Provavelmente. Veja se conseguem se comportar por mais 1 ou 2 horas. Farei o possível, mas não prometo, disse ele, virando de costas para ela, mais uma vez. Suas costas eram uma sinfonia de músculos. Quase tão lindas quanto a frente de seu corpão. Ela respirou fundo, mergulhou a agulha na tinta e se forçou a se concentrar. Eram quase 2 da manhã, quando eles pararam e ela delicadamente limpou-lhe a pele e passou um pouco de pomada. A tatuagem estava quase na metade. Não se preocupe, ela o tranquilizou. Estou trabalhando em sessões, para que a gente não precise esperar semanas, até que você sare e eu possa continuar. Da próxima vez, se começarmos mais cedo,
Talvez eu consiga terminar lá, com mais uma sessão. Tanto faz. Só que eu sei que você precisa voltar a São Francisco. Ela parou a limpeza da estação de trabalho. Porque ele tinha que lembrá-la disso. E porque seu coração se apertou, ao pensar em deixar Seattle. Deixá-lo. Pare com isso. Não tem problema se eu dormir em cima, posso dormir de barriga para cima, não é? Perguntou ele, girando os ombros, para alongá-los. Claro. Apenas prepare-se para deixar um pouco de tinta nos lençóis. Ele esticou os braços para ela e puxou-a para perto. Diga a Dylan que eu lhe darei lençóis novos. Ela sentiu o coração disparado, seu corpo amolecendo e esquentando inteiro. Você está pretendendo ficar? Estou convidado para ficar? Achei que era você quem tomava todas as decisões, disse ela, meio sem fôlego. Ele estava com a boca a centímetros da sua. Apenas me beije. É sempre consensual, minha querida. A essa altura, você já sabe disso. Ela assentiu. Suas pernas estavam trêmulas, seus seios rijos, os mamilos pinicando de tesão. Seus lábios ansiavam pelos dele, conforme ele se aproximou o suficiente para que ela sentisse sua respiração quente. Isso significa sim? Ele murmurou, junto aos seus lábios. Ela só conseguiu assentir mais uma vez. Então, ele a beijou. Pressionou firmemente os lábios junto aos dela, depois mergulhou a língua em sua boca. Ela suspirou, deixando-se fundir a ele, enquanto o beijo se aprofundava. Ele estava assumindo o comando com a boca. E ela estava se rendendo. Ele passou os braços à sua volta, segurou-a com força suficiente para quase deixá-la roxa. Seus seios estavam apertados junto ao peito dele. Ele segurava as suas nádegas e beliscou com força, repetidamente, beijando-a. Ele tinha uma boca exigente, faminta. Suas mãos punitivas dizendo-lhe que ele estava, mais uma vez, totalmente no comando. Ela sentia seu sexo cada vez mais molhado, conforme a dor se acumulava. Ele a enlouquecia, com sua língua de seda. Seu clitóris latejava de tesão. Ela apertou as coxas, mas sabia que de nada adiantaria, exceto seu toque. Me toque. Como se lesse seus pensamentos, não pela primeira vez ele usou a coxa para separar as dela, puxou-a com força, fazendo com que ela sentisse a coxa musculosa no meio de suas pernas. Ela arqueou o quadril, se esfregando nele. Não era suficiente. Ela sabia que ele tinha a intenção que não fosse. Ela gemeu em sua boca. Ele recuou. Reviravolta vale, disse ele, num tom provocador, baixinho. Mas era igualmente repleto de desejo. Não acha, meu bem? Sim. Ela estava pronta. Para qualquer coisa que ele quisesse dela, francamente. Ele estivera certo, antes. Não era preciso muito para que ele a mandasse ao subespaço. Sua mente já estava se esvaziando. Tudo o que ela sabia era o quanto o queria, o quanto estava disposta a suportar praticamente qualquer coisa que ele lhe pedisse. Não apenas disposta, mas ávida. Ele a despiu, sem dar nenhuma palavra. Puxou sua calça de ioga, sua calcinha. Ajudou-a a tirar os chinelos, antes de arrancar sua camiseta pela cabeça, então ele a virou. Ela se sentia gloriosamente nua, com os seios pesados. Legal você não estar de sutiã. Linda. Agora, curve-se e segure no assento da banqueta. Isso mesmo. Ela fez o que ele pediu. Não podia fazer nenhuma outra coisa. Mas essa bunda é soberba, disse ele, afagando-lhe ali, dando longos carinhos levíssimos, que faziam cócegas e a excitavam, ao mesmo tempo. Eu já lhe disse o quanto é perfeita? 2 mãos cheias. Ele segurou-lhe as nádegas, primeiro, de leve, depois, com mais força, cravando os dedos, fazendo-a resfolegar de dor, de desejo. Abra para mim, Misha. Muito bom. Ele deslizou uma das mãos para o meio de suas coxas, esfregando sua fenda molhada,
espalhando o mel para trás, por entre as nádegas. Respire, querida, disse ele. Ela o fez, e antes que tivesse tempo de pensar, ele enfiou a pontinha do dedo em sua bunda, molhado com seu próprio caldo. Traço-a, o prazer se alastrou por sua pele, pelo seu corpo todo. Respire, Misha. Eu quero que você relaxe. Ela concordou e respirou fundo. Ele enfiou mais o dedo. Houve um ligeiro ardor, conforme ele passou pelo anel do músculo mais apertado. Depois, nada além de prazer, conforme ele entrava. Cristo, como você é apertada. Seu rabo parece de veludo por dentro. Posso botar mais? Pode, resfolegou ela. Pode. Ele entrou mais, deslizou o dedo um pouquinho para fora, depois pressionou para dentro de novo. Você é campeã, disse ele, com prazer na voz, enquanto enfiava e tirava o dedo. Ver você se mexendo, enquanto eu te como com o dedo, ver você se mexendo como uma sereia na água. Você me deixa com o pênis muito duro. Ele enfiava e tirava o dedo de dentro da bunda dela, enquanto ela respirava, deixando o corpo se abrir para ele. Mas seria melhor ainda ter meu pênis aí dentro. Mergulhar lá no fundo. Sim. Você tem vaselina. Tenho. Está. Ela gemeu, quando ele tirou o dedo de dentro dela. Está no quarto. Vou pegar. Está no estojo prateado, ao lado da cama. Ele se debruçou acima dela, beijou entre suas omoplatas, fazendo-a estremecer. Ele sussurrou, não quero que você se mexa. Está entendendo? Quero que fique paradinha e me espere. Está bem. Ela sentiu falta do calor, conforme ele se afastou dela, mas nem virou a cabeça. Ela fechou os olhos, esperou, seu corpo solto, a mente vazia de qualquer coisa, exceto o tesão por ele, o desejo de satisfazê-lo. Ele logo voltou. Ela ouviu o rasgo da embalagem da camisinha e estremeceu de expectativa. Então, ele colocou o dedo outra vez, esfregando a vaselina na abertura apertada e empurrando um pouquinho para dentro. Está pronta para mim? Sempre, disse ela, percebendo que ele estava nu, ao se esfregar nela. As coxas fortes estavam encostadas às suas. Ele passou um braço ao redor de sua cintura, segurando-a firmemente, como sempre fazia, fazendo-a sentir a força de seu corpo grande, fazendo-a sentir-se dominada, mas de um modo adorável. Com a outra mão, ele abriu-lhe as nádegas, e ela sentiu a ponta do pênis revestido pressionando, depois deslizando para dentro. Respire, disse ele, como falara antes. Ela respirou fundo, concentrando-se em relaxar o corpo. O pênis imenso passou pelos músculos mais apertados e ela exalou. Respire mais, meu bem, disse ele, cerrando os dentes de prazer, o qual ela podia ouvir, na voz dele. Ela inalou e ele mergulhou mais fundo. Ela estremeceu de tesão. Queria recebê-lo inteiro. Queria que ele a preenchesse completamente. Connor. Psil. Quietinha, meu bem. Faça o que eu mandar. Só me fale se doer. Ela se acalmou. Esperou, seu corpo querendo. Finalmente, ele foi entrando, devagarzinho. Doeu só um pouquinho, por causa do tamanho. Mas, depois, o prazer a sacudiu. Ele recuou o quadril, tirando quase tudo. Depois se arqueou sobre ela novamente. Ela pressionou para trás, junto a ele, recebendo toda a sua extensão. Que gostoso, murmurou ele. Bom demais. Seu rabo é inacreditável. A sensação que dá. Como é lindo, me deixa maluco. Eu preciso foder você. Foder muito. Agora, fale comigo, Misha. Você consegue aguentar? Consigo, sim. Anda logo, Connor, me come. A. Ele começou um movimento lento, entrando devagar, tirando. A cada investida, o prazer a percorria, primeiro como um fluido, em ondas, depois, aumentando cada vez mais.
Ela adorava a sensação de quando ele recuava, quase tirando tudo. A pressão enorme, conforme ele a preenchia, de um jeito que ela nunca havia sentido. Ela podia quase gozar, só assim. Quase. E, mais uma vez, ele leu sua mente, o tesão de seu corpo. Ele se curvou ao redor dela e começou a esfregar seu clitóris apertado com os dedos. Ó Deus, Connor. Eu quero que você goze. Quero que goze comigo. E vai ser logo, você é muito gostosa. Ele fez um movimento forte com o quadril, dando uma pontada forte de prazer e dor. Mas a dor só tornava o prazer mais intenso, profundo. Eu só vou meter até nós dois gozarmos. Ele mergulhou dentro dela, seus dedos esfregando impiedosamente o seu clitóris, enquanto seu pênis entrava na bunda. Ela sentiu o corpo rugindo, subindo cada vez mais. Ela estava arqueando para trás, de encontro àquele pênis duro, e para a frente, junto à mão dele, esfregando o clitóris desejoso. Ela não conseguia ter o suficiente. Era demais. Esmagador. Ele fez um ângulo com a mão e pressionou 2 dedos para dentro dela, indo fundo. Ele esfregava o quadril no dela, empurrando o pênis para dentro. Ele curvou os dedos dentro dela, até encontrar seu ponto G e ela gozou com toda a força. Seu clímax foi como um trovão, como se a luz do sol se apagasse em sua cabeça, seu corpo. Connor. Eu estou gozando, meu bem. Gozando muito. Ele estava metendo com toda a força, batendo o quadril. E ela continuou gozando, o orgasmo sacudindo seu corpo como um pequeno terremoto, sacudindo até seu âmago. Talvez fosse por estar toda preenchida, na frente e atrás. Talvez fosse aquela sensação de estar totalmente dominada. Talvez fosse aquele aroma misterioso que era só dele, Connor, um cheiro selvagem em seus pulmões, enquanto ela resfolegava de prazer. Ofegante como ele. Com seu pênis mergulhando nela, seus dedos apertando seu clitóris. Ela se sentia como se pudesse perder a cabeça, se perder e nunca mais voltar. Era um prazer indescritível estar com esse homem, as coisas que ele fazia com ela. Talvez fosse demais. Quando o fim de seu orgasmo ecoou em seu corpo e foi apagando, ela sentiu as lágrimas minando em seus olhos. Que diabo estava errado com ela? Ela fungou, cerrou os dentes. Mas as lágrimas vieram, mesmo assim. Droga. Misha. Connor saiu de dentro dela, o que só piorou as coisas. Houve uma pausa breve, e ela percebia, vagamente, que ele pegou algumas toalhas de papel do rolo que ela tinha deixado em cima da bancada. Depois, ele a virou em seus braços. Ela tentou relutar para sair do abraço, sabendo que era em vão, mas tinha que tentar se afastar dele, ou dela mesma. Sua cabeça girava, seu corpo ainda pulsava de sensação. Ela não conseguia dar sentido ao que estava acontecendo. Misha, fale comigo. Não. Ela cerrou os dentes com mais força. Não adiantou. A merda das lágrimas escorriam por seu rosto. Ela não conseguia impedi-las. Ela tentou dar um solavanco para se soltar dele, mas ele a segurou pelos punhos. Misha, olhe para mim. Ela nunca o ouvira falar tão sério. Isso a fez querer se derreter dentro dele. E a fazia querer relutar ainda mais. Ele disse, baixinho, droga, Misha. Olhe para mim. Olhe. Ela olhou nos olhos dele, na intenção de discutir, mas tudo que saiu foi o choro. Ele abaixou a cabeça, nivelando o olhar ao dela. Isso é fundo do poço. Só isso. Você vai ficar legal. Mas precisa parar de relutar. Comigo. Com o que você estiver sentindo. Não sei o que é. É um troço estranho para mim. Eu não sei, repetiu ela. Não sei como lidar com isso. Eu vou ajudar. Não quero sua ajuda. Quero que você me solte. Ela sabia que estava sendo infantil. Ela não conseguia evitar. Sentia-se totalmente fora de controle. Terrivelmente assustada. Ele disse,
com mais delicadeza. Vamos, meu bem. Você sabe que eu não vou fazer isso, até que você se sinta melhor. Traço porque é seu dever, como um bom dominador. Eu não sou o dever de ninguém. Nunca fui. A fúria ardia em suas veias. Ela sabia que ele não merecia nada disso, mas não conseguia evitar. Não sou nada de ninguém. Não pertenço a você, Connor. Traço eu nunca disse que pertencia. Seu tom tinha ficado ligeiramente seco, uma expressão sombria passou em seu rosto. O que isso significava? Ela não conseguia identificar agora. Traço, mas é meu papel cuidar de você, quando estamos juntos, prosseguiu ele. E eu tenho a intenção, você querendo ou não. Isso é algo do qual não vou abrir mão. Ele lhe deu uma leve sacudida e ela sentiu uma onda de raiva. Mas ela estava prestando atenção. Provavelmente o motivo para que ele o tivesse feito, ela percebeu, vagamente. Traço, eu não vou a lugar algum, enquanto você estiver assim, ele lhe disse. Não vou deixá-la sozinha, para lidar com isso. Você está me entendendo? Vamos preparar um banho para você. Você vai fazer exatamente o que estou dizendo. Eu sei que você não quer. Outro soluço de choro irrompeu, antes que ela pudesse teimar. Não quero. Traço, mas vai obedecer. Ele não ia ceder. Suas mãos ainda a seguravam pelos ombros, os dedos cravados na pele. Mas aquela pegada forte, a força de seu tom a fez se sentir melhor, mais segura. Traço, Connor. Estou tão zangada. Não sou essa pessoa emotiva, infantil, droga. Não sou assim. Ela limpou os olhos lacrimosos com os dois pulsos, seus punhos estavam fechados com tanta força que as unhas cravavam nas palmas. Traço, acho que você nunca teve permissão para ser, disse ele, baixinho. Traço, não. Nunca. Porque a Evie sempre foi a criança, em nossa família. E Heine, por um tempo, até ter idade suficiente para sentir a mesma hiperresponsabilidade que eu, desde sempre. Eu tinha que cuidar de tudo. Ter certeza de que todos comessem, que o aluguel tinha sido pago. Mas, metade do tempo, eu não conseguia, porque, como poderia fazer isso, com apenas 10 anos? Deus! Nunca pude ser uma criança e não quero ser criança agora. Não quero fazer isso, mas pareço não conseguir evitar e isso é tudo culpa sua. Ele nem piscou diante da acusação que ela sabia ser ridícula, no instante em que saiu de seus lábios. Em vez disso, ele a pegou e, mesmo não conseguindo relaxar em seus braços, ela a deixou. Deixou que ele a carregasse até o banheiro, a colocasse de pé. Ela tinha começado a tremer, e ele tirou um robe do gancho da porta e pôs em volta dela, antes de soltá-la só pelo tempo de ligar as torneiras da banheira. Ele voltou para ela, esfregou seus braços, com suas mãos grandes. Ele a observava silenciosamente, enquanto a água corria e o banheiro se enchia de vapor. Ele lhe deu um lenço de papel para secar os olhos, o nariz. Depois pegou o lenço dela e jogou no cesto de lixo. Ela percebeu que ele estava nu, durante isso tudo. Sem o menor constrangimento. E não estava menos autoritário. Ela estava começando a se acalmar. As lágrimas tinham parado, pelo que se sentia grata. Quando a banheira estava cheia, ele tirou o robe de seus ombros e ajudou-a a entrar na água morna e reconfortante. Ela sentou, puxou os joelhos para junto do peito. Connor ajoelhou no tapete, ao lado da banheira. Ele pegou um paninho de banho, num cesto de palha, e mergulhou na água. Apertou e começou a passar nas costas dela. Traço, eu machuquei você? Perguntou ele, com um tom baixo. Suas sobrancelhas escuras estavam franzidas, juntas. Traço o quê? Não. Nem um pouco. Não é nada disso. Traço estranho que ele precisasse que ela o tranquilizasse agora. Mas ele obviamente precisou. Traço, tem certeza? Ela entendia o que ele estava perguntando. Entendia a diferença entre a dor do jogo, que tinha a ver com o aumento da sensação, e realmente ser machucada, magoada. Traço, tenho.
Com certeza. Ele soltou o ar longamente. Certo. Então, tudo bem. Os dois estavam quietos, enquanto ele passava o paninho atrás de seu pescoço, segurando seus cabelos com uma das mãos. Era uma sensação deliciosa. Ela se sentia sensível, vulnerável, assustada. Mas estava começando a relaxar um pouquinho, seus ombros se soltando sob os movimentos carinhosos, seus olhos na água tremulando. Ele estava sendo carinhoso com ela. Inacreditável. Confuso. Traço porque está sendo tão legal comigo? Depois que fui. Ela parou para sacudir a cabeça. Traço, está tudo bem, isso acontece, às vezes. Traço, mas nós nem estávamos fazendo nenhuma brincadeira de dor. Traço, nem sempre é isso que dá origem. Algumas pessoas ficam assim, só com uma massagem. Traço, as lágrimas. Traço, sim. Traço, eu não choro. Não chorava, nem quando era criança. Isso não é normal para mim. Traço, para mim, nada está normal. Neste momento ele disse, baixinho. Traço, o quê? Ela se virou para olhá-lo. O rosto dele estava sério, concentrado. Ele passou o pano molhado nas costas dela mais algumas vezes, antes de responder. Misha, não sei o que está acontecendo aqui, entre nós. Mas é diferente. Acho que não estou imaginando. Ela mordeu o lábio. Não, não está. Traço, há uma ligação. Traço, sim. Ela sentiu o coração dar uma pequena cambalhota no peito, enquanto ouvia o que ele tinha a dizer. Traço, talvez por isso você esteja caindo, com tanta força. Traço, talvez. Talvez seja. Eu realmente nunca choro, Connor. Nem quando quebrei o braço, aos 9 anos. Fiquei sentada na emergência, totalmente quieta. A enfermeira me disse que eu era muito corajosa, mas... eu não sei. Traço, você não sabe o quê? Perguntou ele. Traço, acho que não foi coragem. Foi porque vi e estava sentada lá, comigo, retorcendo as mãos, seu rosto. Parecia que ia partir, como acontecia, depois que um de seus homens a deixava. Ela ficava me perguntando se eu estava bem, como se fosse para eu dizer que sim, e aquilo fosse sumir. E Heine, ela devia ter uns 6 anos. Ela estava na cadeira, ao meu lado, parecendo tão pequena, chorando. E eu era a única lá que conseguia lidar com aquilo. Traço, Cristo, Misha. Isso é demais, para uma menina de 9 anos. Ela sacudiu os ombros, mas ainda sentia a dor daquilo, de outras coisas de sua infância, que ela se esforçava para não pensar. Traço, não sei por que estou lhe dizendo isso, disse ela, finalmente. Traço, por causa daquela ligação, talvez. Olhe, Misha, você precisa saber que não tem problema me contar essas coisas. Não estou aqui para julgar. Jamais vou falar disso contra você. Posso lhe prometer isso. E as lágrimas? Não precisa lutar tanto contra isso. Traço, preciso, sim. Traço, por quê? Ela estava com o coração disparado. Ela teve que se forçar para pôr as palavras para fora e, mesmo assim, foi um mero sussurro. Porque se soltar é assustador demais. Traço a, para mim, também. Eles ficaram quietos por um tempo. Ele começou a mergulhar o pano na água, apertando e passando novamente nas costas dela, enquanto ela olhava as pequenas ondas da água. Ele estava lhe dando tempo para se acalmar, absorver tudo o que tinha se passado. Tudo que ele havia dito. Talvez, para que ele também se acalmasse. E ela se sentiu envolvida num casulo, pelas admissões que fizera para ele, por sua voz calma, e também pelo vapor úmido e aquecido do ar. Ela se sentia esvaziada, um pouquinho sensível, mas ela também entendia que tinha sido necessário. Para ela. Pelo que isso significava para eles, talvez. Depois de um tempo suficiente para que a água tivesse esfriado um pouquinho, ele perguntou, você precisa de alguma coisa? Quer que eu pegue um copo d'água? Traço, não. Só. Fique comigo. Ela olhou para ele, cruzou com seu olhar fixo,
conforme ele assentiu. Ele pegou a mão dela e deu um beijo. Traço o que você quiser, querida. Que estranho ele lhe dizer essas palavras. Ter a intenção de dizê-las. Mais estranho ainda, isso era tudo o que ela queria. Que ele simplesmente ficasse ali. Com uma ferocidade que ela nunca tinha sentido. Era estranho. Maravilhoso. Assustador. Ela não queria se prender ao medo. Queria se deleitar com a parte maravilhosa. Queria se permitir ter isso, pela primeira vez na vida. Relaxar um pouquinho. Não questionar nada. A sensibilidade, a honestidade que eles compartilharam. Agora, ele se permitiria ter esse momento. Capítulo 9. Connor jogou a mochila no ombro e seguiu pela longa rampa, rumo ao portão de embarque, no aeroporto Seattle-Tacoma. Ele tirou o cartão de embarque do bolso da camisa e verificou, mais uma vez. Portão B11. Poderia dar uma parada na Starbucks e tomar um café. Ainda não tinha comido, mas não estava com fome. Ele tinha passado o fim da manhã, depois de deixar Misha atrás no apartamento de Dylan, e o começo da tarde com pura adrenalina, fazendo algumas ligações de negócios, para uma das companhias para a qual prestava serviços, na área da Baía de São Francisco, fazendo a reserva do voo e do hotel, em São José. Tudo isso com o coração a mil no peito, a cabeça girando. O que você quiser, querida. Ele tinha dito. E o pior era que ele dissera pra valer. Ele não podia se sentir dessa forma em relação a uma mulher. Não podia. Ele nem tinha realmente se apaixonado por Ginny, e olhe o que havia feito com ela. Ah, ele nunca bateu nela, mas alguns socos na parede era algo totalmente inaceitável. Sua atitude carrancuda. Tudo reminiscência de seu pai. A emoção provocava isso nele. Motivo pelo qual Ginny tinha ido embora e ele tomara a decisão consciente de nunca mais se colocar naquela posição. E agora, ele aparentemente estava sentindo coisas que não deveria. Ele não tinha o direito. O que ele sentia por Misha parecia ter desastre escrito por todo lado. Ele não suportava a ideia de que ela o visse como ele realmente era, um homem incapaz de amar. Um homem incapaz de conter seu ódio interno sem a força dos muros que havia cautelosamente erguido ao redor de seus sentimentos. Não, sentimento era o equivalente à perda do controle e ele não podia se dar ao luxo de arriscar novamente. Precisava de um tempo longe para colocar as coisas novamente em perspectiva. Ele chegou ao seu portão de embarque, soltou a mochila no chão, pousou a pasta com o computador mais delicadamente e sentou, numa das longas fileiras de cadeiras. Do lado de fora das vidraças, o sol de fim de tarde rompia as nuvens, os raios iluminavam a silhueta dos aviões na pista. Ele não sabia por que lhe parecia estranho que o sol brilhasse, quando se sentia tão sombrio por dentro. Até parece que o maldito universo tinha que estar de acordo com seu humor. Ele estava num humor infernal. Por isso estava dando-o fora da cidade. Seu celular tocou e ele o tirou do bolso do jeans e estreitou os olhos para ver quem era. Alec. Ele atendeu. Traço e aí? Traço e aí, Connor? Está a fim de jantar comigo e Dante? A Dylan vai se encontrar com a Misha, Lucy e Cara, na casa dele. Mais coisas do casamento. A Misha deve ter lhe falado a respeito. Ele não gostava de admitir, nem mesmo em sua cabeça, que era como uma pequena punhalada ouvir o nome dela. Traço não dá. Estou seguindo para São José, a trabalho. Estou no aeroporto. Traço agora? Perguntou Alec. Traço agora. Traço você não disse nada que ia sair da cidade. Traço devo ter esquecido. Traço deve. Alec ficou quieto, por um instante. Quer me dizer o que mais está acontecendo? Traço o que quer dizer? Ele não tivera a intenção de falar tão bruscamente, mas saiu. Traço ora, vamos, Connor. Nós nos conhecemos há bastante tempo. Você está todo ranzinza. Deve haver um motivo. Ele suspirou, passou a mão no queixo.
Tinha se esquecido de fazer a barba, de manhã. Acordou com Misha aconchegada a ele, nua, e seu coração derreteu no peito, simplesmente derreteu. Pela sensação de seu corpo quente em seus braços. Pela necessidade de protegê-la. De tudo. Do mundo. Dele. Mais dele. Como ele poderia feri-la, depois de tudo que ela tinha passado, quando criança? Depois da forma como tinha sido decepcionada? Ele não podia fazer isso com ela. Tinha que sair antes. Antes de que? Ele iria feri-la, se ficasse por perto, se sentindo como estava. Disso, ele tinha certeza. Não havia como lhe dar tudo o que ela merecia de um relacionamento. Deixar que Misha pensasse que poderia ter isso com ele. Seria cruel. Traz